aqui fazer essa leitura e vamos entender o que Deus tem então para nos mostrar no dia de hoje. Ontem participamos do retiro na sexta e no sábado. A pregação de ontem, o pastor Carlos falava sobre o Samuel que inicialmente não quis obedecer à voz de Deus. Quando Deus então havia dito já que ele tinha já rejeitado, reprovado as atitudes de Saul. Então eu quero deixar essa reflexão também para você. Claramente não vou falar de Samuel, mas trazendo essa reflexão. Será que nós não estamos sendo o Samuel daquele tempo, daquele período, nos dias de hoje? Aquele Samuel que ainda não rompeu as barreiras, ainda não venceu, né, as suas próprias vontades, porque veja só, enquanto Deus já tinha rejeitado Samuel estava fazendo as suas próprias vontades. Não, Saul é um bom rei, Saul foi, né, ungido, mas o Senhor, eu já abri mão, eu já rejeitei, eu já não quero mais como rei. Assim tinha, né, o Senhor como planejamento. Mas Samuel insistia em desobedecer a Deus. Então, sobre isso que eu vou entrar, né, nesse momento aqui de romper aquilo que precisa ser feito para a gente não ficar preso nas nossas próprias vontades. Samuel até então, né, naquela parte inicial que Deus já tinha falado, eu já rejeitei Saul. E Samuel ficou na dele, ficou fazendo a sua própria vontade, até que então Deus, né, deu uma chamada nele. Mas o que o pastor disse ontem para nós, que entrou no meu coração, é que Samuel precisou romper para obedecer à voz de Deus. E a gente vai falar sobre isso aqui, e eu quero falar desse rompimento. Estava lendo, fiz bastante leitura sobre isso, refleti praticamente o dia inteiro ontem. Olha só, Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 3:1, né? A Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Vamos reler? Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Depois tem que voltar esse teclado aqui para não atrapalhar ali como foi deixado, né? Vamos lá, irmãos. Olha só. Olha o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Que muitas são as pessoas que estão presas no tempo. Você já viu? O tempo tem o passado, o tempo tem o presente, o tempo tem o futuro. E nós precisamos entender, irmãos, que existe uma dimensão, né, a mais. A gente precisa entender que nós não podemos ficar presos ao tempo. Nem o tempo do passado, nem o tempo do presente, nem o tempo do futuro. Mas como que a gente vai entender isso? Quando passamos a entender que a gente faz parte da eternidade, né? Olha só, a eternidade tem os dois lados. Existe a eternidade, a morte eterna, para aqueles que não vão ser salvos, e existe a eternidade de vida eterna para aqueles que então será salvo. Então assim, a eternidade faz parte, nós vamos viver. Agora, qual delas iremos viver? A eternidade de morte eterna ou a eternidade de vida eterna? O que eu quero dizer aqui para você hoje, irmãos, que o tempo, ele pode ser visto de duas formas, seja negativa ou positiva, né? E para a gente então viver a eternidade de vida eterna, nós precisamos romper a questão do tempo. Eu e você, nós não podemos ficar presos, né,
o passado, nós não podemos ficar preso ao tempo presente, nós não podemos ficar preso, né, às barreiras do tempo futuro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender a viver além da dimensão do tempo, né? O que é isso? Para viver a dimensão do tempo, a gente precisa então romper essas barreiras, né, desse tempo passado, presente e futuro. Se você olhar, você vai entender, veja só, Deus, Ele é soberano, Ele está além do tempo. Se você vê, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ou seja, o Senhor, Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Por quê? Ele é infinito. Veja que de geração em geração, sempre o Senhor tem reinado. Então, né, vamos dizer assim, Deus não está preso ao tempo passado, Ele não está ao tempo presente, Ele não está preso ao tempo futuro. Ele é um Deus, um soberano, um Senhor, que é infinito, Ele vai estar para sempre. Então, Ele está além, né? Existe uma dimensão que está muito além do tempo. E aí, irmãos, que eu quero entrar aqui nesse assunto para a gente, então, rever os nossos conceitos, analisar a nossa vida. Aí, lembrar novamente, será que a gente não está como Samuel? Fazendo as nossas próprias vontades, porque estamos presos no tempo presente, ou no tempo passado. Não, olha, inicialmente Saul foi um bom rei, né? Enquanto obedeceu a Deus, foi um rei, né, reconsiderado, um rei aplausível, um rei que fez o que era para ser feito na direção de Deus, né? Vamos entender que talvez ali Samuel estava preso àquele tempo, né, bom de Saul. Por isso que Samuel ainda insistia. Deus falou, já desistiu, já abri mão dele. Agora, por que o Samuel estava, né, insistindo com Saul, sendo que Deus já havia rejeitado? Samuel precisou romper, né? Ele precisou, irmãos, desprender, né, para que o Senhor então viesse se cumprir naquele momento a sua palavra. Então, essa parte inicial aqui, eu quero deixar bem claro, irmãos, que seja as barreiras do passado, seja as barreiras do presente, ou as barreiras que virão no futuro, isso não pode te prender. Amém, igreja? Eu quero dizer que nós não podemos ser prisioneiros do tempo. Amém, igreja? Diga comigo, eu não posso ser prisioneiro do tempo. Sabe que tem gente que é prisioneiro do tempo? O tempo da pessoa já tem controlado a vida dela. Veja só, ela tem tempo, irmãos, já, como diz, cronometrado. Ela tem tempo para entrar no trabalho, para sair. Ela tem tempo para entrar na escola e sair. Tem gente que tem hoje em dia até que bater ponto, né, por causa do tempo, né? E olha só, há pessoas que falam assim, nossa, eu não posso ficar na fila do banco porque eu não tenho tempo. Eu não posso, eu tenho que procurar um outro caminho porque eu não posso pegar o trânsito, porque esse trânsito vai fazer eu perder tempo. Então veja que muitas são as pessoas que estão presas, reféns do tempo, né? E a gente precisa entender, irmãos, que, como eu falei no início, nós precisamos aprender a viver além da dimensão do tempo, né? E o que é isso? É você romper a barreira do tempo. As barreiras do tempo, seja passado, presente e futuro, isso não pode prender a sua vida, porque enquanto estiver prendendo a sua vida, as suas próprias vontades vão estar controlando as suas decisões, e você não vai permitir então Deus fazer em ti, né, a vontade dele. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, e eu quero entrar nesse assunto aqui, Deuteronômio. Vamos ler primeiro aqui Lamentações 3:19 ao 21, depois vamos até Deuteronômio 8, e você vai entender aqui o que a Bíblia nos mostra. Deuteronômio 8,
Lamentações, né? Deuteronômio vai ser depois. Lamentações 3:19. Diz assim, olha aí, igreja, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Aí diz, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém. Nós precisamos trazer à memória o que nos pode dar o que, igreja? Esperança, né? Agora, entrando lá em Deuteronômio 8:2, nós vamos agora começar a pontuar aqui para entender, né, como romper as barreiras do tempo. Primeiro, falando aqui do tempo do passado. A pessoa que rompe as barreiras do tempo, ela aprende a lidar, irmãos, com o seu passado. A visão negativa e positiva sobre o passado, muitas pessoas elas estão ligadas sobre isso aqui, ó. Deuteronômio 8:2. Eu vou pegar só uma parte ali, você vai entender toda a história, o texto que fala sobre esse capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Quanto tempo, igreja? 40 anos. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. E as guardarias, os seus mandamentos ou não. Amém. O que está acontecendo aqui? Esse povo está preso, irmãos, na murmuração. Veja que muitas pessoas elas ficam murmurando, reclamando do que ela viveu no passado. Você sabe, irmãos, quanto tempo era suficiente para eles saírem daquela situação que eles estavam? 3 dias. Mas por causa da murmuração, o próprio Deus guiou eles, quanto tempo? 40 anos. O que era para fazer em 3 dias foi feito em quanto tempo? 40 anos. Por causa do que, igreja? Murmuração. Se eu não desprender, irmãos, da murmuração, o tempo passado vai me prisionar. Muitas pessoas estão presas, estão como reféns, porque vivem murmurando, reclamando, vivem dizendo, vivem falando, né? Eu imagino assim, irmãos, cada vez que Deus via um deles murmurando, era mais uma volta, né? Vamos dizer assim, mais um ano, mais um tempo. Olha só, o tempo estava prendendo eles, por causa da murmuração. Diga comigo assim, irmão, se eu não romper a murmuração, eu não consigo vencer o meu passado. Tem muitas pessoas que elas ficam murmurando. A pessoa que murmura, ela tem uma visão negativa do passado e só aguardando então coisas ruins, né? Olha só, igreja, Deus, o próprio Deus fez aquele povo andar, né, 40 anos no deserto. Agora vamos trazer para nós, vamos assimilar, será que a minha vida não está presa ao passado, porque eu fico reclamando, né? Aí você vai refletir, o que você mais reclama? Talvez você reclama do seu trabalho, talvez você reclama da sua vida sentimental, talvez você reclama da sua igreja. A murmuração só vai trazer atraso para a sua vida. E isso vai fazer você então, irmãos, ficar preso
né, ao tempo passado, a barreira do passado. O dia que eu entender que eu não posso ficar murmurando, eu vou avançar. Eu vou romper essa barreira chamada passado. Amém, igreja? Diga comigo, as barreiras do passado precisam ser rompidas. E o que segura a gente no tempo passado? As murmurações. As murmurações vão atrasar a sua vida. As murmurações vão atrasar, vamos dizer, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E aí eu pergunto, até quando você vai ficar nessa? Até quando então, Samuel ficou ficou muito tempo perdendo ali por causa do que ele estava analisando, os bons feitos, as coisas boas que Saul pôde proporcionar para aquele povo. E hoje, o que é que a gente precisa fazer aqui, versículo 21, a gente viu aqui, de Eclesiastes, de Lamentações, Lamentações 3:21, diz aqui, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Muda a tradução aí, Mike, por favor. Versículo 21, ainda. Contudo, olha aí, igreja, quero lembrar do que me pode dar esperança. Então procure lembrar de coisas boas que vão te trazer esperança. Falando da esperança aqui, com esperança podemos lembrar do passado e confiar que tudo tem um propósito de Deus e ser livre para prosseguir. Romanos 8:28, lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira barreira do tempo que prende as pessoas, qual é, igreja? A barreira do passado. Eu vou deixar só aqui a questão da murmuração, mas existe sim mais coisas que prendem as pessoas ao seu passado. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração e você vai entender o que é que você tem sido como refém ou prisioneiro do seu passado. Mostrei aqui o que prendeu aquele povo por 40 anos foi a murmuração. Eles ficaram presos ao passado por 40 anos por causa da reclamação. Tem gente que reclama de tudo. As coisas, irmãos, apesar de não serem fáceis, a gente tem que procurar entender que existem pessoas que estão vivendo pior do que a gente. Semana passada aqui eu fiz algumas visitas. Eu fui à casa de algumas pessoas e me deparei, eu falei, nossa, olha, às vezes a gente reclama tantas coisas, vamos dizer assim, que poderia ser, irmãos, relevado, passada por cima, e tem gente que está vivendo pior do que a gente tem, como experiência, oportunidade de estar vivendo, e aquelas pessoas não estão reclamando, aquelas pessoas não estão murmurando, não estão, vamos dizer, entregue à murmuração. Falei, olha só, que exemplo que a gente precisa pegar essas pessoas que estão, às vezes, numa fase, num momento pior do que o nosso, e não estão reclamando. Não estão reclamando, não estão murmurando. E às vezes a gente, qualquer coisinha, murmura, reclama. E aí a gente acaba sendo, então, prisioneiro do nosso passado. Vamos falar um pouquinho aqui da barreira do presente? O versículo 22 e 23 de Lamentações. Lamentações 3:22. Entenderam, igreja? As barreiras do passado precisam ser rompidas. O que você precisa vencer? A murmuração, para desprender do seu passado. Versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor
são as causas, ou é a causa de não sermos consumidos. Vamos repetir isso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E agora, novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Amém. A barreira, irmãos, do tempo chamado presente também precisa ser rompida. Para romper as barreiras do tempo presente, é preciso aproveitar as oportunidades que o Senhor está te dando. Precisamos vencer, irmãos, as nossas emoções. Muitas pessoas estão presas no tempo presente porque o seu emocional está abalado. Se o tempo passado, né, o que faz a pessoa ficar presa é a murmuração, o que faz muitas pessoas ficarem presas no tempo presente tem sido o emocional. Né? Quem se deixa levar pelas emoções, ela pode perder a oportunidade, irmãos, que está em sua volta. Efésios 4, 26, só para a gente agregar o que eu estou aqui dizendo. Efésios 4, 26. Coloca aí. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha aí. A emoção, né, levada por causa da ira ou qualquer outras coisas tem feito muitas pessoas a viverem reféns ou prisioneiras da barreira do tempo presente. Agora faça uma análise. Será que você não está, irmãos, preso a alguma coisa presente por causa do emocional? Né? Aqui a gente pode ver o que Jeremias fala no versículo 22 e 23 que nós lemos, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos, acabados. Mesmo não merecendo, mesmo a gente talvez humanamente não vivendo, vamos dizer, aquele valor que nós temos em Deus, porque às vezes, claramente, eu acredito que Deus, Ele nos olha, né, como menina dos seus olhos, uma pessoa preciosa diante dos olhos de Deus, mas às vezes as pessoas não nos enxergam dessa forma, e aí a pessoa ela começa a menosprezar, ela começa muitas vezes, né, até mesmo auto se rejeitar. As pessoas começam até mesmo dizer, eu não vou ser feliz, e não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, para mim a vida não tem sentido. É claro que não vai ter sentido nas coisas terrenas, porque estamos aqui de passagem, irmãos. O verdadeiro sentido da nossa vida é a vida eterna com Deus, a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos vencer as nossas emoções, para não ficar preso na barreira chamada tempo presente. Amém, igreja? Muitas pessoas não avançam, não vão adiante, porque elas estão presas no presente por causa das suas emoções. Voltando aqui para Lamentações 3, 22... eu quero falar aqui, as misericórdias. Vamos entender isso aqui, há um mês ou pouco mais eu disse para a igreja, a misericórdia, entender e levar aqui para o lado a graça de Deus. Mesmo não merecendo, precisamos confiar na bondade de Deus. Precisamos, irmãos, entender que a graça divina para nós, e retribuir essa graça, essa misericórdia para os nossos próximos, para as pessoas que estão à nossa volta.
Então, vença as emoções negativas com a misericórdia de Deus em sua vida. E seja livre para viver, irmãos, o seu presente, sem deixar o presente te dominar. Né? Vença as emoções negativas com a misericórdia de Deus em sua vida. Não mereço, mesmo sem merecer. Confie na bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é grande e ela não tem fim. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, qual é a segunda barreira do tempo que nós precisamos romper? A barreira do tempo presente. Nós não podemos ficar, irmãos, presos ao presente, ao momento que estamos vivendo. Muitas vezes a gente só está preso ao tempo presente, à barreira presente, por causa das emoções. As emoções é que tem então prendido as pessoas. E como vencer as emoções? Então, você acreditando na misericórdia de Deus e confiar na bondade e a graça do Senhor para você então passar adiante. Versículo 24. Vamos ler aqui, 24 até o 29, vamos fazer essa leitura aqui, Lamentações 3. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Portanto, Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém. A terceira barreira do tempo se chama futuro. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, realmente. Mas não pode, irmãos, não pode se deixar de sonhar. Muitas pessoas, talvez por causa agora da impaciência, veja que nós lemos aqui, saiba esperar, aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Falando de esperar, de saber ter paciência. Se a primeira barreira, que tem prendido as pessoas chama murmuração, se a segunda barreira que tem prendido as pessoas chamam emoções, a terceira barreira, irmãos, que tem impedido as pessoas se chama impaciência. A falta de paciência, a pessoa não sabe aguardar em silêncio, a pessoa não sabe esperar em Deus. Aí eu vou lembrar aqui aquela mensagem de sexta-feira, sei que nem todos estavam aqui, mas sexta-feira eu falava de Pedro, que estava na prisão, a igreja fazia oração contínua por ele. Aí, irmãos, o Pedro estava esperando Herodes vir para matar ele, lembra do texto? Só que o texto fala que o Pedro estava dormindo. Lembra que eu levei aquele dormir no sentido de confiar em Deus, esperar em Deus. Imagina, irmãos, você sabendo que iria morrer hoje, muita gente iria ficar, vamos dizer assim, nervoso, aflito, iria perder o domínio próprio, a pessoa ia ficar agitada, mas o Pedro estava dormindo, estava esperando no Senhor, estava, irmãos, confiando em Deus. Algo bom da parte de Deus vai acontecer na minha vida, algo bom eu espero que o Senhor faça para me tirar dessa morte. Havia uma sentença de morte, Herodes já tinha matado Tiago, agora o próximo seria o Pedro, e o Pedro está lá dormindo. Não é, irmãos, porque ele estava com sono, não era porque não tinha nada para fazer, vou dormir.
tem um sentido para nós. O sentido do dormir, eu até disse e li com a igreja, Salmo 127, o verso 2, o Mike vai colocar aqui na tela, a gente vai ver, irmãos, que, olha só, Deus trabalha para aqueles que nele espera, nele, então confia. E olha só, olha a parte final, pois assim o Senhor dá aos seus amados o sono. Muda a tradução, eu acredito que é a NVI que eu li na sexta-feira. Deus trabalha, né, na vida daqueles que, então, também não é essa não, Maico, muda uma outra aí, o Senhor concede o sono, olha aí, ó, pois o Senhor dá o sustento, esse aqui, ó, dá o sustento, Deus dá a provisão, Deus dá o sustento, Deus, ele vai fazer, né, as coisas acontecer aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Pedro estava o que, igreja? Dormindo, e o dormir era confiar em Deus, é esperar no Senhor. O Pedro estava esperando no Senhor, né, que algo bom viesse a acontecer na vida dele. Então veja aqui, voltando aqui para Eclesiastes, Lamentações, né? Lamentações, o versículo de número 26, bom é ter esperança, e o que é, igreja? Aguardar, né? Ter paciência, esperar em Deus. Sabe que a fé é a melhor forma de encarar o futuro? Irmãos, a fé nos faz viver contemplando o invisível, né? Então, como eu vou vencer a impaciência? Com o poder da fé. E olha só, com o poder da fé, nós podemos então sonhar e ter um futuro melhor. Amém, igreja? Então eu procurei aqui 3 coisas que faz prender a pessoa no tempo, seja no passado, no presente, no futuro, né? Será que alguma dessas 3 coisas o Senhor não despertou algo no seu coração? Será que você não está preso no passado por causa da murmuração? Será que você não está preso ao seu presente por causa das emoções? Será que você não está preso, né, à barreira do tempo futuro, mesmo você não sabendo o que acontecerá no futuro, mas por causa da impaciência, você não planeja, você não sonha, você não deseja, você não tem, né, algo assim, olha, algo vai acontecer. Veja que Jeremias está falando aqui em Lamentações que nós temos que, irmãos, esperar, aguardar no Senhor, ter paciência, porque o Senhor, Ele vai fazer algo bom acontecer. Amém, igreja? Então vença a impaciência. Você não tem paciência? Vença a impaciência com o poder da fé, né? Sonhe, planeja, coloca diante de Deus. Na palestra que nós tivemos ontem também, que foi além da pregação do pastor Carlos, antes teve uma palestra, e naquela palestra algo que me chamou a atenção, de um dos versículos que foi citado, Provérbios 16:3. Provérbios 16:3, a Bíblia nos mostra, olha só, igreja, que nós precisamos consagrar o Senhor, né? Nós precisamos confiar no Senhor, as tuas obras. Pega aquela consagrar mais, por favor, aquela tradução. A gente deve consagrar ao Senhor, irmãos, os nossos sonhos, os nossos planejamentos, né? Aí você vai lembrar que quando nós colocamos na mão de Deus, consagramos a Ele, separamos, né, para viver com Deus os sonhos, a nossa vida, sabe? Aí vai se cumprir Jó 42:2. Jó dizia: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Olha só, igreja, volta lá, Maico, né? Provérbios, eu estava só citando o Jó, mas o que eu quero focar aqui é no Provérbios, Provérbios 16:3. Vamos ler junto, igreja? Consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Olha só, olha que interessante isso, ó.
Tem gente, irmãos, que não está tendo uma vida bem-sucedida porque não tem planejamento, porque ainda não sonhou. Para você ter uma vida bem-sucedida, você precisa planejar, sonhar, você precisa desejar. E quando você sonha, planeja, deseja, coloque na mão de Deus. Coloca Deus à frente. E aí, irmãos, vai acontecer. Você vai ter o seu plano, o seu sonho, né? Aquilo que você desejou vai ser bem sucedido. Amém, igreja? Tem gente que ainda não tem sonhado, não tem planejado. Tem gente que ainda não tem colocado, né, o desejo do seu coração diante de Deus. Então, assim, eu achei muito interessante quando ele disse assim, ó, tem gente que quer ser bem sucedido, mas ainda não sonhou, não planejou, né, não desejou. Só vai ser bem sucedido, irmãos, se a gente colocar diante de Deus os nossos sonhos, planos, metas, os desejos, para que então a gente possa esperar o sonho se realizar, os desejos serem atendidos, né? As obras serem feitas, e quando for feita, vai ser feita, irmãos, bem feita mesmo, né? Para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, Jesus é eterno e nos conduz à sua vida, à sua eternidade, para vencer as barreiras temporais, né, temporânea, nos dando aí a vida abundante. Eu quero, irmãos, estar no meu coração desde ontem, fazer essa oração de rompimento, né? Tem algo que está te prendendo, algo que está te segurando? Hoje Deus preparou esse dia para nos fazer avançar. Nós não vamos ficar refém do tempo, seja passado, presente ou até o futuro. Nós precisamos entender o que eu disse lá no começo. Irmãos, estamos aqui de passagem. O tempo não pode nos prender, porque a nossa vida é vida eterna com Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. A eternidade de Deus, né, é uma promessa para cada um de nós. É uma promessa do Senhor, né, e essa promessa ela vai se cumprir. Para ela se cumprir, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Desprender, né, das barreiras do tempo que a murmuração está trazendo, a impaciência está trazendo, né, habitando na vida de muitas pessoas, né, e muitas pessoas têm deixado até o emocional controlar a sua vida. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da transmissão, compartilhe, mande para outras pessoas. Essa mensagem pode também ajudar essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Todos os dias aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro Cristo Rei, na rua Ari Paz Barreto, número 2205, em frente ao cartório, nós estamos realizando cultos diariamente. Todos os dias, uma reunião especial para abençoar a sua vida. Segunda-feira, às 19 horas, é o dia da prosperidade, a oração para os trabalhadores. Você que está desempregado, você que está no vermelho, você que está com a vida financeira toda atrapalhada, vem estar conosco segunda-feira às 19 horas. Não perca essa oportunidade. Terça-feira é o dia da reconstrução. É tempo de reconstruir. Talvez em alguma área da sua vida o inimigo devastou, derrubou, atrapalhou, sua vida está complicada. Terça-feira é o dia da reconstrução. Venha estar lutando pela reconstrução da sua vida. Terça-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, é o dia da reconstrução. Quarta-feira, Sagrada Família.
às 8, 17 e às 19 horas. Quarta-feira é dia de orar pelos filhos, orar pelo casamento, orar pela vida do pai e da mãe. Nós, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, todas as quarta-feiras, nós realizamos essa oração voltada para a família. Seja você um representante de Deus em sua casa, seja você aquela pessoa que não negue a fé, pelos seus familiares, não seja infiel a Deus, não seja aquela pessoa que não dá importância pela sua família. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela vida dos seus filhos, pois isso o Senhor espera que cada um de nós venhamos fazer no nome de Jesus. Quinta-feira é dia do crescimento espiritual, crescimento da fé, fortalecimento, às 19 horas, para quem quer mais de Deus, quem quer oração, quem quer buscar o Senhor, quem tem sede, quem tem fome, quem quer estar mais perto de Deus. Quinta-feira, às 19 horas, é o dia do crescimento espiritual. Sendo uma bênção, Deus tem se manifestado de uma forma toda especial, todas as quinta-feiras do crescimento espiritual. Sexta-feira é dia de libertação. Sexta-feira é dia de combate espiritual, aquela oração repreendendo a enfermidade, a doença, o problema de saúde, repreendendo aqueles espíritos malignos, angústia, tristeza, ansiedade, qualquer tipo de mal, força contrária. Sexta-feira é dia do combate, às 8, 17 e às 19 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Sábado é o dia da juventude, sábado é os jovens que vencem, às 19 horas. Você, pai, mãe, que está me assistindo através dessa chamada, você pode dizer ao seu filho que todos os sábados os jovens estão se reunindo para então buscar a Deus. Juventude, não perca essa oportunidade, venha adorar a Deus, venha se envolver na presença do Senhor com a juventude da igreja. Jovens que vencem, todos os sábados às 19 horas. Domingo é o dia dos filhos de Deus, domingo é dia de renovação espiritual, fortalecimento da fé. Domingo é quem quer se aproximar mais com o Senhor, quem quer comunhão com Deus. Domingo eu realizo 3 reuniões, às 7h30 da manhã, e às 19 horas no bairro Cristo Rei e às 17 horas na Coab do Cristo Rei, com a mesma intensidade, dedicação e o coração voltado para buscar a Deus. Veja um desses horários no domingo e esteja conosco para buscar a Deus. Está aí então a nossa agenda da semana. Você pode estar vendo um desses cultos, um desses dias e participar conosco aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu quero ter o maior prazer e alegria no meu coração em receber você aqui em nossa igreja. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.